Quando o Bolsonaro vai ser preso? Aqui é a casa do povo, Essa voz é da senhora, né? Sim, senhor. A ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Sitiar os três poderes. Estamos indo pra cima! A minha mãe do Brasil! Vamos tomar conta! Lugar de vagabundo é no inferno, vai de pilantra! Acabou! Aqui o ladrão não vai subir mais! E galera, é tudo nosso! O Brasil é nosso! O que eu vi foi uma polícia inerte. Não fez absolutamente nada. Já se passou um ano desde os atentados do 8 de janeiro e nenhum mandante foi preso. Até agora, apenas as sardinhas foram presas. E além do mais, já foram soltas quase todas. Apenas uma pequena minoria que foi condenada a pelo menos 17 anos de cadeia. O 8 de janeiro não é um episódio isolado. É como se fosse o ápice de algo que a gente via e de algo também que ninguém via. Não foi um domingo no parque. Essas pessoas queriam acabar com seus adversários políticos que elas consideram inimigos. Nós temos um mentor, o cara que é o maior responsável por tudo isso que aconteceu em Brasília, nos prédios dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Tá demorando. A sensação que dá é que tudo vai acabar em pizza. Causaram prejuízos milionários. E até agora, nenhum mandante, nenhum financiador foi preso. Apenas as sardinhas. Não há dúvida de que aqui foi o prédio em que o ódio se manifestou da maneira mais devastadora, uma espécie de uma fúria por anos de desrespeito institucional, de ofensas e de desapreço à democracia. Muitas coisas fora de padrão aconteceram. Você tinha homens que estavam fazendo curso de formação de praças, que nem formados estavam ainda e sem a presença de exoesqueleto, de equipamento adequado. De alguma forma, todos nós tínhamos uma premonição em relação a isso. Perda de controle, de abusos que pudessem desaguar numa GLO, tudo isso estava sempre presente na nossa cabeça. E isso veio a ocorrer, felizmente, no 8 de janeiro, quando o governo anterior já tinha saído. Ali foi tenso, porque a gente disse para ele, olha, se o senhor chega em Brasília e o aeroporto está ocupado, o avião presidencial vai ter que decolar. Aí a cena é o presidente decolando de Brasília. E falamos, presidente, daqui o senhor vence. De lá, nós temos dúvidas. Mas e aí? Você que está assistindo esse vídeo, você ainda acredita que a justiça vai ser feita contra todos os responsáveis pelos atentados golpistas do 8 de janeiro? Estou brabo, não aguento mais. Passou dos limites. Tudo errado, tudo suspeito. Loucura demais na República das Bananas. Alexandre de Moraes está tirando sarro da cara dos brasileiros. Só pode. Depois de um ano do caso de 8 de janeiro em Brasília, Moraes resolveu conceder uma entrevista para o antro da Globo, se fazendo de coitadinho, de pobre perseguido, dizendo que o plano no quebra-quebra que ocorreu em Brasília era enforcá-lo. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. E a terceira, aí já eram os mais exaltados,
defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Moraes afirma que esses planos foram arquitetados contando inclusive com o auxílio de uma instituição, a Agência Brasileira de Inteligência. Então realmente houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos. A história começa a ficar estranha, no entanto, quando em outra entrevista, a Veja, Moraes fala sobre onde estava no 8 de janeiro. Eu, no dia 8 de janeiro, eu estava com a minha família em Paris, nós tínhamos chegado no dia 6. Se havia um ataque sendo planejado, com o auxílio da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar os seus passos, segundo o que ele disse, como é que os planejadores ainda não haviam descoberto que ele não estaria em Brasília na data, se ele viajou do Brasil para a França no dia 6? Aliás, não apenas o embarque foi 2 dias antes da data da invasão, como ainda uma viagem à Europa não é organizada em cima da hora, no dia da partida. É necessário providenciar, pelo menos, as passagens e a hospedagem com antecedência. Como então os supostos criminosos não haviam descoberto essa viagem se contavam com a ajuda da ABIN? Mas calma, que essa história ainda piora, porque na entrevista à Veja, Moraes fala sobre o horário em que ele recebeu os primeiros avisos sobre o que estava acontecendo em Brasília. No dia 8 eu estava no hotel, quando lá aproximadamente já eram umas 5h30, 6 horas, eu comecei a receber as notícias do que estava acontecendo. E eu vi as imagens da invasão naquele momento no Congresso Nacional. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, qual é a diferença de fusos horários entre Brasília e Paris? São 4 horas de diferença. Se Moraes viu as imagens da invasão ao Congresso Nacional entre 5h30 e 6 horas no horário de Paris, conforme ele disse, significa então que ele viu essas imagens entre 1h30 e 2 horas no horário de Brasília. Só que tem um problema muito grande nessa história. Segundo uma matéria do Estadão Verifica, que desmente um boato sobre o horário de chegada dos invasores e que, para isso, apresenta a cronologia dos fatos, a invasão ao gramado e ao prédio do Congresso Nacional aconteceu exatamente às 14 horas e 43 minutos. E isso foi registrado por uma gravação aérea. Uma matéria da UOL, que também traz a cronologia dos fatos, aponta que às 14h40 o primeiro grupo chegou à barreira de proteção da Praça dos Três Poderes e que às 14h45 os manifestantes invadiram o teto do Congresso e também o interior do edifício. Ou seja, a invasão ao Congresso começou pelo menos 40 minutos depois de Alexandre de Moraes ter visto essa mesma invasão acontecer, segundo o que ele contou. Imediatamente eu liguei para o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino já é meu amigo há muito tempo, desde 2005, né? Nós temos uma relação de amizade. Ora, 2 amigos de longa data, quase 20 anos de amizade, ambos chegam ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do judiciário brasileiro, e que só tem 11 vagas em meio a uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Havia só 3 planos, né, de prisão em relação a mim. Um só com prisão e outros 2 com prisão e morte e sumindo o corpo. Pera aí, para a Veja, ele disse que esses 2 planos de assassinato envolviam o ato de sumir com o corpo. E outros 2 com prisão e morte e sumindo o corpo. Mas na hora de contar a mesma história para o Globo, um desses planos já era exatamente o contrário. Era uma exposição na Praça dos Três Poderes. Deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. E aí, em qual das versões da história nós devemos acreditar? Mas como assim, ministro? Você se esqueceu que você estava em Paris naquele dia? Explica aí para os brasileiros como que aquelas pessoas que você chama de exemplos do terror teriam arquitetado um plano mirabolante de entrar num prédio de uma repartição pública em pleno domingo, durante o recesso do judiciário, com você tomando drinks em cima da Torre Eiffel e conseguir pegá-lo? Conta aí, eles iriam teletransportá-lo para o prédio do STF para, como o senhor absurdamente diz, colocar a corda no seu pescoço? Como? Ministro, você realmente acha que todos os brasileiros são trouxas para acreditar no que você fala? E mais, agora, depois de 1 ano, você vem com essa narrativa. Qual é o objetivo? Ofuscar o maior esquema de fake news da história do Brasil, se não da humanidade, que foi descoberto na rede de influenciadores digitais e perfis de esquerda agenciados pela empresa
empresa de marketing, da qual a Preta Gil, filha de Gilberto Gil, é sócia. O conglomerado de perfis que conseguia moldar o algoritmo das redes sociais, bombardeando notícias inventadas contra a direita, através de seus milhões de seguidores, focados em repostar notícias falsas a favor da esquerda. O objetivo é ofuscar que o TSE, justamente no período em que o senhor foi presidente do tribunal, fechou parcerias com essa mesma rede de fake news. O objetivo é ofuscar a descoberta de que o verdadeiro gabinete do ódio não era da direita e sim da esquerda. E Moraes responde aí, porque ninguém mais fala do caso do aeroporto de Roma, onde a polícia italiana descobriu que seu filho tentou incriminar um apoiador do Bolsonaro, forjando uma falsa agressão. E por que o STF não se manifestou sobre o conglomerado de fake news da esquerda até agora, sendo que, nitidamente, eles são as verdadeiras milícias digitais, das quais o senhor tanto fala, sempre incriminando a direita? Ah, e se no dia 8 de janeiro, o objetivo dos manifestantes era encontrar o senhor para passar a corda em seu pescoço, então por que foi o senhor que julgou o próprio caso que o envolvia, hein? Se o senhor disser que não é suspeito para julgar esse caso, eu vou ter certeza que você comprou seu diploma de direito pela internet, impresso em papel higiênico. Quem quis matar Moraes? Esta é a pergunta que todo brasileiro está se fazendo depois que o ministro deu uma entrevista dizendo de um possível plano macabro para sequestrá-lo e assassiná-lo, inclusive com enforcamento em praça pública. Nesta entrevista, o ministro disse que está envolvido nesse plano até mesmo a Agência Brasileira de Inteligência. É necessário que o ministro Alexandre de Moraes venha a público e dê algumas respostas urgentes ao povo brasileiro. Depois que ele mandou prender 2.000 brasileiros que foram acusados de uma tentativa de golpe, um golpe sem armas, um golpe sem tanques, um golpe sem tiros, mas um golpe, segundo o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é: os possíveis mandantes do assassinato do ministro Alexandre de Moraes estão entre os presos que estão na papuda? Ou se não estão, por que não estão? Por que não foram ainda denunciados pela PGR até agora? Se a ABIN está envolvida, quem da ABIN está envolvido nesse plano de tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes? Os servidores da ABIN não podem ficar à mercê do julgamento popular. Quem tentou na ABIN matar Alexandre de Moraes? É necessário que o ministro dê essas respostas urgentemente. Ele não pode falar isso de forma genérica. Ele precisa falar isto mostrando qual o grupo ou quais as pessoas que estavam envolvidas nesta tentativa macabra de assassiná-lo. Nós, brasileiros, um povo pacífico e do bem, não vamos tolerar uma escalada de violência que chegue a vias de assassinato, seja de um ministro da Suprema Corte ou seja de qualquer brasileiro. Nós queremos a resposta. Quem mandou matar Moraes? É fato e de conhecimento público que tentaram, e ainda tentam, de todas as formas possíveis, imputar ao presidente Jair Bolsonaro e aos seus filhos a criação de um suposto gabinete do ódio, que supostamente comandava uma milícia digital para difundir fake news. Teve até CPI para investigar. Participações especiais de diversas instituições da República com o objetivo de comprovar a existência desse tal gabinete do ódio. Nada. Absolutamente nada foi provado. Por óbvio, nunca existiu por parte da direita. Basta pesquisar no Google Gabinete do Ódio, que aparece no topo da página Wikipédia, e ali todas as mentiras sórdidas que inventaram. E não esqueçamos, já conseguiram tornar Jair Bolsonaro inelegível, caçaram parlamentares, silenciaram jornalistas e comediantes, prenderam inocentes. A Jéssica Vitória Canedo morreu após o verdadeiro Gabinete do Ódio, que sempre foi da esquerda atacar. Páginas das redes sociais envolvidas na morte da jovem Jéssica começam a ser desativadas e bloqueadas pelos donos. Por que será? Existem suspeitas até de interferência coordenada nas últimas eleições no Brasil. Milícias digitais e gabinete do ódio
Tudo a favor de determinado grupo político. Mas agora a verdade veio à tona, e já tem muitos tentando pular fora do barco que já está prestes a afundar, e causar mudanças impactantes no cenário político brasileiro. Porque ficou provado que a esquerda sempre foi o responsável pelo gabinete do ódio e influenciou totalmente nas eleições de 2022. A verdadeira milícia digital, o verdadeiro gabinete do ódio, tem cor e número, além de ser liderado por saias e curtir uma champanhe no exterior, e é financiada por políticos da esquerda. A seguir, confira o vídeo do deputado Gustavo Gayer, que traz mais luz sobre esse assunto que pode ser devastador para Lula. 2024 já começa com uma bomba que está abalando a estrutura de poder e principalmente a mega estrutura de desinformação que se formou no Brasil. Foram 5 anos de perseguição à direita no nosso país, com busca e apreensão, pessoas sendo censuradas nas redes sociais, contas bancárias sendo apreendidas, passaportes de jornalistas sendo suspensos, mandado de prisão para jornalista, como é o caso do Alan dos Santos. E depois de 5 anos, toda essa investigação não conseguiu nem sequer uma evidência do suposto gabinete do ódio que por tanto tempo tem sido divulgado na imprensa e nas redes sociais. Nem sequer uma evidência do gabinete do ódio. E agora, logo nos primeiros dias de 2024, nós temos a convicção, a certeza, com abundância de provas, de que sim, existia o gabinete do ódio. Só que o gabinete do ódio, como nós já suspeitávamos, e na verdade já sabíamos, é da esquerda, é do sistema, financiado com dinheiro público, apoiado pelo TSE e pelo STF. Vou mostrar para vocês agora algumas imagens, com certeza você já está sabendo do que está acontecendo, porque isso está dominando a conversa nas redes sociais, mas vamos lá. Aqui foi em fevereiro de 2023. Não ganharíamos as eleições se não fosse também um trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Por que o Lula estava dizendo isso? Bom, Lula estava dizendo isso porque eles haviam contratado e haviam requisitado o apoio dessas duas pessoas, Preta Gil e Fátima Pissarra. As duas são sócias e proprietárias de uma empresa chamada Mind, que cuida de centenas de influenciadores e perfis de fofoca, que somam 150 milhões de pessoas em audiência. É uma máquina gigantesca que, quando mira o seu canhão para alguém, pode até mesmo fazer uma jovem cometer suicídio. Eu digo isso porque a Choquei fazia parte dos perfis de fofoca que estavam sob a gestão dessa Mind8, que estava sendo comandada pelo PT, por Lula, por Janja. Vamos lá. Não adianta você procurar o site da Mind, porque eles retiraram o site do ar. Sim, depois de que eu mesmo pedi para que o Ministério Público investigasse a atuação dessa empresa junto à disseminação de mentiras e cancelamento nas redes sociais, e isso já tem abundância de provas, como eu disse, ela simplesmente retirou o site dela do ar. Então é como se a Mind8 soubesse que vai ser pega e está tentando apagar os rastros. Mas vamos continuar. Aqui um tweet do Investor. 5 anos de inquérito ilegal para investigar uma suposta milícia digital e nenhuma conclusão até hoje. Apenas perseguições ilegais. 10 dias de pesquisa comunitária no Twitter e toda uma verdadeira milícia de fofoca e manipulação desvendada. E o que é essa milícia? É a Mind8 e todos os perfis gerenciados por ela. É por isso que eles querem urgentemente aprovar o PL das fake news, que na verdade é o PL da censura. Eles querem que fatos como esse não sejam divulgados. Olha o que o TSE fez. TSE e redes cordiais realizam com influenciadores digitais capacitação sobre desinformação. Sabe quem que o TSE chamou? Justamente os influenciadores e os perfis de fofoca sob a gestão da Mind8, que recebia dinheiro do governo, inclusive do dinheiro do governo da Dilma. Nós estamos falando de talvez o maior esquema de desinformação, de assassinato de reputação coordenado que o mundo já viu. E foi convidado pelo TSE. Preste atenção, gente. É como se você convidasse os Nardoni para te dar dicas de como cuidar de seus filhos. A pedido de Janja, influencers se reúnem com Lula encontrar o chefe. Sabe quem participou disso aí? A Fátima Pissarra, a dona do Mind. E aí, de repente, todas essas pessoas envolvidas sob a gestão da Mind começam a apagar os seus perfis. Gregório do Vivier apagou. O Castanhari, que faz vídeos direto batendo no Bolsonaro e elogiando Lula, também apagou a conta dele. A própria dona da Mind também apagou a conta no Twitter. Que medo é esse? O que está acontecendo que essas pessoas se sentem na obrigação de sair apagando todos os seus perfis? Mas agora eu quero mostrar para vocês essa mulher falando, essa aqui é a dona da Mind,
a responsável por essa milícia digital, a responsável por essa quadrilha criminosa, o verdadeiro gabinete do ódio, falando um pouco sobre como eles só aceitam e são claramente de esquerda. Que a gente vive num país em que a gente instrui as pessoas a se posicionarem e não a ficarem caladas, né? A gente reclama que ninguém vá às ruas falar bandeira para tirar, para colocar, como é em outros países, como é nos Estados Unidos. E aí, na hora de fazer propaganda, querem pessoa que se cala. Então, assim, a Mind é contra esse tipo de pedido, e até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas. E assim, a gente tem um perfil de casting que tem um posicionamento político muito claro. Todos são da esquerda, sem exceção. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. E assim, nem seria o nosso propósito esse, né? Mas assim, existem casos que a marca fala, não quero quem se posicione. Não quero quem fala de política. Esse ano não vou trabalhar com quem fala de política. Existe. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não para quem ela vai votar. E cada vez mais por ela ter um posicionamento, seja em qualquer assunto. Eu acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam, se você quer ter um produto que tem... Bom, daí ela fala claramente que ela só trabalha com pessoas de esquerda. Meus amigos, nós estamos falando aqui de uma organização criminosa, sim. Esta sim é uma organização criminosa, uma milícia digital, um gabinete do ódio. Este sim deveria estar no inquérito das fake news. Essas pessoas deveriam ter a Polícia Federal invadindo suas casas e suas redes sociais sendo canceladas e anuladas. Mas como a gente está no Brasil, a gente sabe que só eles podem cometer o crime que eles quiserem, que sairão ilesos. Mas o Brasil precisa saber, então divulgue esse vídeo. Divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem. Esses perfis de fofoca, que são todos gerenciados por uma empresa que claramente recebe dinheiro do governo e tem como função criar uma milícia de assassinato de reputação. Foram eles os responsáveis por criar boatos como Bolsonaro pedófilo, ou Leite Moça, ou Viagra, porque eles queriam assassinar a reputação e fizeram campanha ativa pro Lula. Isso por si só deveria ter uma CPI, uma investigação severa pelo Ministério Público Federal, mas apenas se nós vivêssemos em um país sério, que a gente sabe que não vive. Mas o Brasil precisa saber. A Mind, Preta Gil e Fátima Pissarra são chefes de uma organização criminosa. Um abraço. Irmãos, o que fazemos na vida